Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Hoje, nossa terceira e última aula desse módulo da terminologia, da disciplina Terminologia e Anotações de Enfermagem, né? Então, ao longo das aulas, a gente vem falando como que deve ser feito a anotação de enfermagem, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Falamos de prontuário eletrônico, prontuário impresso, instituição de saúde, onde parte do prontuário é eletrônico e parte é impresso. Também falamos de termos técnicos, certo? E hoje eu vou trazer para vocês alguns exemplos de relatório, de anotação de enfermagem, para a gente estar conversando um pouquinho. Quem tiver algo que queira comentar, alguma dúvida, tá? Fique à vontade. Eu imagino que talvez tenham alunos que tenham algum contato com prontuário, instituição de saúde, porque trabalham em algum setor de algum local, tá? De algum estabelecimento de saúde, então pode compartilhar conosco aí a forma como é feita nos locais onde vocês trabalham, trabalharam, ou fizeram uso do serviço de saúde. O primeiro exemplo, vamos lá. Paciente no segundo dia de internação por DM descompensado e labirintite. A sigla DM, diabetes mellitus. Aqui, segundo dia de internação, não necessariamente precisava de falar que é o segundo dia de internação, porque lá já tem a data. Está errado? Não, né? Mas não precisava, certo? Apresenta-se calmo, consciente, orientado no tempo e no espaço, contactuando. O que é contactuando? Ele mantém contato, né? Ele interage, ele deambula, ele anda com auxílio, tá? Ele apresenta equimoses em membros, abreviação de membros superiores e membros inferiores. Se fosse somente um membro superior, ia ser somente MS. E aí teria que falar qual que é o membro. Se é direito, se for direito é o D, se for esquerdo é F. Membro inferior, a mesma coisa, que está no plural, ó, 2 M's e 2 I. Membros inferiores. Se fosse apenas um membro inferior, um M e um I. Membro inferior. Daí falando, a mesma coisa do membro superior. Direito ou esquerdo. O que são equimoses? São roxos, né? Manchas arroxeadas. Pele ressecada, escamações em dorso e palma da mão. Refere prurido, o que é prurido? Coceira, em panturrilha, esporadicamente. Então, essa coceira, ela vem e vai, né? Passa. Queixa-se de pele ressecada, sudorese intensa, mantém couro cabeludo salinizado. Então, aqui tem um erro, né? Provavelmente, quem escreveu queria colocar o que aqui? Catéter salinizado, né? O que é o catéter salinizado? É quando você funciona um acesso venoso periférico, funciona uma veia, né? E essa pessoa não está em uso de soroterapia, não tem o soro lá fixado, né? Então, para manter ele perto, coloca ali um three-way, um extensor, né? Um instrumento para você poder fazer a medicação ali direto no acesso, fecha e o acesso está ali, mantém impervio, salinizado no caso. O salinizado aqui, como que é feita a salinização? Ejeta soro fisiológico para manter esse catéter salinizado funcionando para a próxima medicação. Então, o paciente ele tem um catéter salinizado em membro superior direito, tá? SSVV, sinais vitais, apresentando hipotermia, tá? Uma baixa da temperatura de 35,5 graus no período da manhã. Apresenta dextro, variando de 146 a 194. O que é o dextro? Glicemia capilar. Então, furou o dedinho lá do paciente, conforme a prescrição médica, né? E obteve esse valor aqui, né? Está com a glicose alta. Lembra que o paciente ele está internado por causa da diabetes descompensada? Aqui a glicose.
concentração de glicose na corrente sanguínea está elevada, né? E está oscilando 146 a 194. Refere ter dormido bem, evoluiu sem queixas de tontura, náuseas ou vômitos. Eliminações fisiológicas presentes, refere ter evacuado às 22 horas de ontem. Aqui no caso vem o nome do profissional, né? Que é enfermeiro, técnico, auxiliar, abreviação, o nome do profissional, a assinatura e o carimbo. Dúvidas, gente? Próximo. Olha outro modelo de relatório. Paciente Jair, a pessoa que ela colocou o nome do paciente entre parênteses, também não precisava, se no prontuário vai ter o cabeçalho, né? Podia também começar direto já falando da situação do paciente. Consciente, pode começar o relatório dessa forma. Paciente consciente, Glasgow 15, tá? Isso aqui é uma escala para ver o nível de orientação do paciente, tá? De resposta do paciente. Ele está orientado, comunicação preservada, deambulando, ele deambula com auxílio barra sem auxílio. Então, aqui, não fala ou a pessoa está deambulando com auxílio ou sem auxílio, né? Provavelmente esse é um relatório de estudo, ou algo assim de acadêmico, de escola, onde colocou essas duas opções, né? Onde o paciente ele pode estar deambulando com auxílio ou sem auxílio. Respiração espontânea, barra, então respiração espontânea, com suporte de O2 por catéter nasal tipo óculos, é uma opção. Olha a opção que tem aqui nesse estudo, nesse relatório. Ela é espontânea ou ela é com suporte de O2 por catéter nasal tipo óculos ou por máscara de Venturi, a 3 litros por minuto, mantendo a saturação de oxigênio de 98%. O que é a saturação de oxigênio? A concentração de oxigênio presente no sangue, na corrente sanguínea, tá? 98%. Não apresenta desconforto respiratório. A PA, pressão arterial de 120 por 80 milímetros de Hg. A glicemia capilar não foi anotada, né? Então, espaço em branco. Temperatura, a mesma coisa. Aqui também ele coloca novamente dieta zero, é uma opção, pastosa ou livre. Em uso de acesso, AVP, acesso venoso periférico, em membro superior direito ou, que é a barra, membro superior esquerdo, pérvio. Onde que a gente vai ver paciente com 2 acessos funcionando ao mesmo tempo? Por que eu sei que isso aqui não é o caso desse paciente? A gente vai ver em paciente de urgência e emergência, tá? Os 2 acessos para ter uma maior segurança, para poder estabilizar o paciente. Sem sinais flogístico, quando fala que é sem sinal flogístico, do que está falando? Tem sinal de infecção. Qual o sinal de infecção que a gente vê no acesso venoso? Dor, rumor, vermelhidão e calor. Fica quente, certo? A evacuação, presente ou ausente. Desculpa, gente. Diurese presente, sem ou com dispositivo acessório. Qual dispositivo acessório que é usado, que pode ser usado no paciente para ele poder fazer micção, para poder urinar? Sonda vesical, certo? Banho no leito, com auxílio da equipe de enfermagem, ou aqui, ó, barra, banho de aspersão. Queixa, cefaleia, dor de cabeça, né? Barra, dor abdominal. Apresentou pico hipertensivo, estado febril, pico hipertensivo, aumento da pressão arterial.
estado febril, agitação durante a madrugada. O paciente permanece com sonda gástrica inserida pelo enfermeiro plantonista, aberta em ilho paralítico, e em ilho paralítico, está com paralisia intestinal, monitorada pela enfermagem. Dúvidas? Outro modelo de relatório de enfermagem, uma evolução. Esse aqui, ó, é o modelo, provavelmente um modelo de impresso, olha, onde, aquilo que eu falei para vocês na aula, né? Onde fica o quê? Fica um bloco, e a pessoa, o profissional, ele retira a folha quando vai escrever, acabando, tem outro bloco, o bloco está lá, retira uma folha, perfura ela e coloca no prontuário do paciente. Então, aqui tem um espaço para colocar o nome do paciente, a data, tá? E, novamente, à medida que é feito o relatório pelo profissional, coloca a data e a hora, tá? Antes de fazer o relatório. Lembrando, falei nas aulas passadas que muitas instituições de saúde, eles liberam uma etiqueta de internação, tá? E já vem colada aqui com os dados do paciente. E, além disso, muito importante, que hoje em dia é usado, já falei com vocês, usar o descritor, o nome da mãe, porque tem muitos pacientes que têm nome e sobrenome igual. Então, o nome da mãe, data de nascimento também, é um fator que ajuda a não confundir o paciente. Às 21h15, paciente admitido em quarto de isolamento, olha que interessante. Diagnóstico de tuberculose pulmonar ativa. Consciente, orientado, colaborativo, em uso de máscara cirúrgica. Por que o paciente ele foi admitido no quarto de isolado com máscara cirúrgica? O paciente, caso suspeito ou confirmado de TBC, de tuberculose, ele circula dentro da instituição de saúde com a máscara cirúrgica, certo? Quando ele chegar, né, na enfermaria, no quarto dele isolado, ele pode retirar, porque quem vai adentrar ali para prestar os cuidados vai já estar protegido usando a sua máscara, né? O profissional pode entrar ao quarto, ele usa a N95, é a máscara com filtro, certo? Em uso de máscara cirúrgica, sem queixas álgicas, ele não tem queixa de dor. Sinais vitais normais, realizado acolhimento, orientações de biossegurança e protocolo de isolamento instituído. Então, quem está admitindo ele lá está explicando que ele não vai poder sair do quarto, né, ficar circulando no corredor, e quando ele precisar circular no corredor, é um exemplo, tá, gente? Isolado aí. A grosso modo é isso, né? Os detalhes é de acordo com o local onde vocês trabalham. Mas geralmente é assim. Para ele fazer exame, ele vai usar a máscara cirúrgica, né? Visita. Dependendo da instituição de saúde, ela é suspensa, dependendo da instituição, ela é controlada, ela é restritiva, né? O visitante vai ter que usar máscara para entrar naquele isolamento ali, certo? E aqui vem a assinatura e o carimbo do profissional. Outro relatório. A data, 23/1/2025, a hora 14h30. Lembrando que esses casos são fictícios, tá, gente? Os dados que estão aqui, tá? Está disponível na internet. São casos fictícios. O paciente João Carlos Oliveira, de 68 anos, do leito 302A, diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Então, ele veio de casa, o que é a pneumonia adquirida na comunidade? Ele veio de casa já com diagnóstico de pneumonia. Não foi uma pneumonia que ele adquiriu estando internado em outro hospital, em outro serviço de saúde. Porque às vezes a gente pode acontecer, né, da gente internar para tratar de uma coisa e sair com outra, né? Muito tempo ali de leito, né? Contato com outros pacientes, e infelizmente isso é comum. Intercorrência.
Paciente apresentou o episódio de dispneia súbita intensa, falta de ar, né? Às 14h15, durante deambulação no corredor, estava andando no corredor, tá? Acompanhada de dessaturação, queda da saturação, olha, queda da concentração de oxigênio na corrente sanguínea, foi 85. Cianose perioral, boca, roxa. Imediatamente posicionado em posição Fowler, tá? Foi colocado na cama, sentado. Iniciado a oxigenoterapia 5 litros por minuto por máscara facial, com melhora da saturação. A saturação subiu para 94%. Sinais vitais. PA de 15 por 150 por 95 milímetros de Hg. A frequência cardíaca, né, que você faz a contagem lá no curso, tá de 110 BPM, batimentos por minuto. A respiratória, você conta lá vendo a expansão torácico-abdominal do paciente, tá de 28 infunções respiratórias por minuto, IRPM. A temperatura, que nessa instituição aqui abrevia CONTE, de 37,2 graus. Ausculta pulmonar com estertores crepitantes em bases bilaterais e sebilos esparsos, tá? Então, quando foi feita a ausculta pulmonar, ela está alterada, tá? Ela está com estertores crepitantes em bases bilaterais. Quer dizer que onde que é? Na base do pulmão bilateral, dos dois pulmões, né? Nós temos um par de pulmões, os dois pulmões estão com alteração. Lembra que ele internou com pneumonia? Aqui confirma a pneumonia, tá? Um dos sintomas de pneumonia. Foi comunicado ao médico plantonista, o Dr. Roberto Silva, às 14h25. Foi prescrito furosemida, 40 miligramas, endovenoso, na veia. Furosemida para quê? Né? Diurético. Qual medicamento comumente que a gente é furosemida, o nome comercial? Lasix. Por que deu furosemida para ele? Deu um diurético. Pressão elevada, né? Ele teve aumento da pressão. E também foi feito o ajuste do antibiótico, da antibiótico-terapia, né? Ele não está internado tratando de pneumonia, então o paciente interna para tratar de pneumonia começa com antibiótico venoso, né? Algo que não poderia ser feito em casa, né? Para depois passar para oral, né? Algum exame aqui, o médico percebeu que precisava mudar o antibiótico, né? Aumentar a dosagem, ou trocar o antibiótico, ou já deu tempo daquele antibiótico que o paciente está usando, né? E já tinha que passar para o próximo, né? Aí, novamente falo, de acordo com o protocolo da instituição. O paciente evoluiu com melhora gradual da dispneia, da falta de ar, está mantido em repouso no leito, com oxigênio, está saturando agora 96%, né? Às 15 horas, saturando 96%. Viu mais um pouquinho, né? A saturação. Familiares comunicados sobre intercorrência e conduta médica, segmento rigoroso de sinais vitais de 2 em 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, a equipe está lá aferindo os dados vitais desse paciente. Monitorização contínua da saturação. Então, a saturação, ela não está sendo olhada de 2 em 2 horas. Ele está no monitor ali, ou com oxímetro, né, contínuo ali, ou no monitor, no aparelhinho ali, vendo a saturação. Condutas realizadas, posicionamento em Fowler, né, tá sentadinho, oxigênio 5 litros por minuto na máscara facial. Comunicação médica imediata, administração, ele vem aqui repetindo o que foi feito, já está descrito aqui no relatório, né? Então, se é de praxe da instituição repetir novamente condutas que foram realizadas, ok, porque a grosso modo, perceba que já está escrito em cima, né? Ele foi sentado, ele está no oxigênio a 5 litros, o médico foi acionado,
que foi administrado Lasix, 40 miligramas venoso, que ele está em monitorização contínua, no caso, a contínua da saturação, e de 2 em 2 horas os demais dados vitais. Também já está falando aqui que foi comunicado ao familiar. Enfermeira Maria Silva Santos, porém, São Paulo, está aqui. Certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Dúvidas, pessoal? Vamos agora ver um relatório de alta hospitalar. O José Carlos Silva, 62 anos, na data do dia 22/8/2025, às 10h30, com diagnóstico de pneumonia comunitária. Ele recebe alta hospitalar após 5 dias de internação por pneumonia comunitária. Ele está febril a 48 horas, eupneico em ar ambiente, deambulando sem auxílio, tá? Os dados vitais, ó, sinais vitais. Vai ter instituição de saúde que, ao invés de colocar sinais vitais, vai escrever dados vitais. Uma PA de 130 por 8 milímetros de Hg, frequência cardíaca 78 BPM, respiratória de 18 RPM, saturação de 97% em ar ambiente, temperatura de 36,5. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente bilateral sem ruídos adventícios. Então, a ausculta pulmonar dele aqui, tá? Normal. Aceitou bem a dieta bioral, diurese espontânea presente. Acesso venoso retirado às 10 horas. O local sem sinais logísticos, então acesso venoso não evoluiu para infecção. Orientações de alta fornecida. Interessante, olha, a orientação que ele recebeu. Medicações prescritas. Amoxicilina, de 875 miligramas, via oral, de 12 em 12 horas por 7 dias. Então, o senhor José, ele começou com a medicação na veia, né? Melhorou os parâmetros, ele segue tratando da pneumonia, finalizando o uso do antibiótico de forma oral, tá? Dipirona, de 500 miligramas, via oral, se dor e febre, repouso relativo por 7 dias, evitar esforços físicos intensos, hidratação abundante de 2 a 3 litros por dia. Tem que estar com a parte renal boa aqui, né, gente? O José está com a função renal em dia, 2 a 3 litros de água por dia. Retorno ao ambulatorial em 7 dias, ou se febre, dispneia, ou piora do estado geral, né? Então, ele vai seguir com as orientações em casa, mas se piorar, ele vem antes de 7 dias. Sinais de alerta explicados. Febre persistente, falta de ar, dor torácica. Importância da adesão ao antibiótico até o final do tratamento. Por quê? Se você interrompe o uso de antibiótico abruptamente, parou de tomar, a infecção volta, né? Corre o risco dela voltar, ou até mesmo pior. Os documentos que foram entregues. Receita médica, relatório de alta, cartão de retorno ambulatorial, familiar orientado, demonstra compreensão das orientações. Paciente sai deambulando, acompanhado pela esposa. Então, aqui a enfermagem está bem respaldada, de que eles foram bem orientados e o que eles saíram portando, o que foi devolvido, o que foi entregue para o paciente e acompanhante. Outro modelo, vamos agora ver uma evolução de enfermagem no centro cirúrgico. Uma coisa que eu vivenciei no centro cirúrgico, onde o prontuário ele era 100%, ele era físico, impresso, não era eletrônico, muitos locais de informação já vem o subtítulo, você só preenche na frente, ou até mesmo é de múltipla escolha, tá? Então, ele é um pouco diferenciado. Não sei se te dizer se são todos os lugares que são assim, mas ele é mais autoexplicativo no bloco cirúrgico, acho que pelo fator tempo, né? E o paciente está ali de passagem, né? Ele não vai no setor de internação. Então, aqui vem a data, a hora, o nome do paciente, sexo, o número do prontuário, qual cirurgia que ele realizou, artroplastia total do joelho direito,
Avaliação inicial, estado geral do paciente, paciente estável, consciente e orientado, apresentando dor moderada na região operada, avaliada com escala de dor de 10 a 0, de 0 a 10, ele pontua 6. Ele relata aqui 6 de dor. Os sinais vitais, pressão arterial, 12 por 8, frequência cardíaca de 80, a respiratória de 18, temperatura 36,8. Sondagem, presença de dreno em T, com saída de secreção, sem sinais de sangramento ativo, né? Então, ele tá com o dreno aqui, ó, provavelmente na incisão cirúrgica, na cirurgia que ele fez, certo? A mobilidade, paciente em repouso, com indicação de início de mobilização passiva após avaliação do cirurgião. Procedimentos realizados, monitorização contínua dos sinais vitais, né? A pessoa está sendo operada, ela fica onde? No monitor, né? Monitor cardíaco. Então, todos os dados vitais estão ali para a equipe poder visualizar. Administração de analgesia, conforme prescrição médica, dipirona 1 grama IV a cada 6 horas, conforme necessidade. Então, aqui, o paciente, se ele sentir dor, né, no pós-operatório, já tem a dipirona prescrita para cada 6 horas. O paciente sentiu dor antes de 6 horas. Posso fazer a dipirona, professora? Não, né? A dipirona só está liberada a cada 6 horas. Se eu não tenho outra medicação para a dor, outro analgésico, eu tenho que acionar o plantão para ver qual medicamento que pode ser feito, ou se ele vai modificar essa prescrição e colocar a dipirona por um tempo menor, né? Esse é o critério médico. Avaliação do local cirúrgico curativo limpo e seco, sem sinais de infecção. Quais são os sinais de infecção? Olha aqui, ele já está explicando, ó. Eritema, vermelhidão, edema, inchaço ou secreção purulenta. Não tem, né? Aqui está negativo, não tem nenhum desses sinais. Orientação ao paciente sobre a importância da mobilização precoce e exercícios respiratórios, tá? Tá pedindo para o paciente, o quanto antes, poder andar, tá? Deambular, movimentar. Para evitar o quê, gente? Trombose, né? Certo? O paciente precisa movimentar. Dúvidas, pessoal? Outro exemplo de evolução de enfermagem na pediatria. Aqui tem a data, 30/7/2025, às 13 horas. Qual que é a profissional? Ana Soares, enfermeira, o Corém dela, São Paulo. Lactente de 7 meses, em observação com diarreia aquosa há 2 dias. 6 episódios nas últimas 12 horas. 6 episódios, né? Risco de quê? Eminente de quê aqui? Desidratação, né? Tem vômitos no momento. Mucosas secas, fontanela anterior levemente deprimida, choro fraco, aferido peso 7,2 kg, tá? Queda de 400 gramas desde a admissão, perdeu 400 gramas. Frequência cardíaca de 148 até 86 por 48. A temperatura, se nos relatórios anteriores, naquela instituição de saúde, usava o T, nessa daqui usa o quê? Tempômetro, né? Daí a importância de, antes da gente adotar uma abreviação onde a gente trabalha, a gente verificar qual que é padronizada, certo? A gente não pode usar, vou usar T, vou usar temp, vou usar tax. Não, você tem que usar aquilo que usa, que é padronizado, certo? Frequência respiratória, 40. Saturação, 98. Diurese diminuída nas últimas 6 horas. Realizada a avaliação do grau de desidratação. Classificado como desidratação moderada. Iniciado plano B de reidratação oral, conforme protocolo. Criança aceita bem líquidos. Interessante, né? Que não relata que
Ele está com acesso venoso, né? É. Condutas de enfermagem. Monitorar a frequência de evacuações e diurese, estimular a ingestão de soro a cada 15, 20 minutos, avaliar sinais clínicos de piora ou melhora do estado de hidratação. Manter vigilância dos sinais vitais a cada 2 horas. Um exemplo de evolução de enfermagem na emergência. Evolução de enfermagem, setor, conforme trocou o texto no RPLT, de emergência, data 5/8/2025, horário às 10 horas. Paciente admitido na emergência, sexo masculino, 52 anos, referindo dor torácica intensa, de início súbito, há cerca de 1 hora, irradiando para o braço esquerdo, pele pálida, sudoreico, ansioso, monitorada em maca, com acesso venoso calibroso em membro superior direito, com gel por 20, em infusão de soro fisiológico em bomba de infusão. Sinais vitais no momento da admissão, PA 158/96, frequência cardíaca 112, a respiratória de 24, a saturação 92% em ar ambiente, temperatura de 36,8. Percebam aqui uma coisa interessante, gente, vou puxar aqui uma fala, que é o seguinte: o paciente chegou, né, os sinais aqui provavelmente de um risco de infarto, infartando, né, um problema cardíaco. A enfermagem, o que fez? Ela já funcionou acesso venoso aqui, ó. Provavelmente o que é certo, tem a liberdade já de funcionar o acesso. Por que eu imagino que a enfermagem já funcionou o acesso venoso? Porque ela está com soro fisiológico. Olha, não tem medicação aqui por enquanto, ó. Ele já está com soro fisiológico na bomba de infusão, porque o fator tempo na urgência e emergência, ele é de suma importância. Então, cada minuto que passa, o acesso, a função do acesso venoso vai ficar mais difícil. Então, aqui eles tiveram essa liberdade, nesse lugar que a pessoa trabalha, se for um relatório, né, baseado em alguma instituição de saúde, eles têm no protocolo deles que pode funcionar. Olha, colocou já um soro fisiológico, faz parte do protocolo deles, né? A gente tem que ter essa liberdade também, não pode fazer da nossa cabeça, né? Tem que ter liberdade, tem a liberdade para estar adiantando, ó, já colocou um soro fisiológico. Colocou na monitorização, tá? Já olhou os dados vitais. Foi feito um ECG à beira-leito, tá? Entregue à equipe médica. A partir daí, olha o médico, ele pede, a equipe de enfermagem pede aspirina, o AS, 200 miligramas via oral, conforme prescrição médica. Mantém a monitorização contínua. Aqui já colocou oxigênio para o catéter nasal a 2 litros, tá? E ele, nesse catéter nasal, está saturando 96%. Encaminhado para a sala vermelha, para observação e possível encaminhamento para a unidade de cardiologia. Paciente orientado quanto aos procedimentos realizados. Acompanhante informado sobre o quadro clínico. Mantido sob vigilância de sinais vitais e sintomas. Seguem os cuidados da equipe multiprofissional. Muito bem. Outro exemplo de relatório de alta hospitalar. Olha a data, o horário da alta. Aqui está abreviado o nome, né? Então, provavelmente, esse é um relatório de estudos, né? Que a gente usa a abreviação do nome do paciente no ambiente acadêmico, né? Então, vamos lá. Paciente MSR recebeu alta hospitalar após reavaliação médica e melhora clínica. Deixou o setor às 11 horas. Consciente, orientado, deambulando, acompanhado da mãe. No momento da alta, TAX. Olha outra abreviação da temperatura, TAX, que usa nessa instituição. 36, frequência respiratória de 15 IPM, saturação de 98%, PA de 110 por 70 milímetros de Hg, a frequência cardíaca de 80
batimentos por minuto, sendo fornecidas orientações quanto à troca diária do curativo oclusivo, localizado na região dorsal do pé do membro inferior esquerdo, mantendo sempre limpo e seco. Evitar atividades físicas e exercícios excessivos, fazer o uso correto das medicações prescritas, tendo prescrito inclusive os horários das doses, e retornar ao médico em 7 dias para nova avaliação. Aqui vem a assinatura do profissional, o porém e o carimbo também, tá? Outro relatório de evolução de enfermagem. O cabeçalho, olha, uma evolução de enfermagem, admissão na clínica médica, a data, horário, o paciente com o nome abreviado, né? Provavelmente é uma evolução acadêmica do ambiente acadêmico, diagnóstico médico inicial, insuficiência cardíaca descompensada. Evolução, paciente admitido na clínica médica, consciente, orientado em tempo, espaço e pessoa, refere dispneia aos mínimos esforços, tosse seca e fadiga, cansaço. Apresenta faces de cansaço, mucosas úmidas, ausculta pulmonar, com estertores crepitantes em bases pulmonares, tá? Estertores crepitantes em bases pulmonares, tá? Sinais vitais, PA de 15/9, frequência cardíaca de 108, a respiratória de 26, saturação de 91% em ar ambiente. A temperatura, como foi abreviada aqui, 36,7. Edema de membros inferiores, 2 cruz por 4. O máximo, então, o parâmetro que utilizamos são 4, né? Ele está aí com 50%, 2 de 4. Pele íntegra, sem lesões. Foram prestados cuidados iniciais de admissão, realizada verificação de sinais vitais. Monitorização em oxímetro de pulso, administração de oxigênio sob catéter nasal a 2 litros por minuto, conforme prescrição médica. Mantido cabeceira elevada a 45 graus, orientado o paciente e acompanhante quanto às rotinas do setor, né? Condutas de enfermagem, manter monitorização de sinais vitais e saturação, manter cabeceira elevada, né? O paciente, ele está em ar ambiente, mas ele está com problema de insuficiência cardíaca, ele pode ter um comprometimento da parte respiratória. Veja que a saturação dele está 91%, certo? Ah, não, ele está no oxigênio, gente. Eu já vi aqui, ó. Ele está no oxigênio, então tem uma certa, está com a parte respiratória um pouco comprometida. Paciente está com a parte respiratória comprometida, mesmo que não seja o diagnóstico principal, a gente nunca deixa o paciente com cabeceira reta. A cabeceira tem que estar ali no mínimo 45 graus, um pouquinho elevada, para ajudar o paciente a respirar. E também questão de secretiva, expelir secreção, entendeu? Essa parte respiratória. Nunca cabeceira reta, sempre deixar um 40, 45 graus cabeceira de paciente. Vigiar padrão respiratório e evolução clínica, incentivar repouso no leito, manter acesso venoso e férvio, orientar sobre a importância da restrição hídrica, tá? Ingesta de água e dieta, conforme orientação do médico e da nutricionista. Registrar e comunicar intercorrências. E aqui, né, vem a assinatura, carimbo do enfermeiro, final do relatório. Perceba que aqui há espaçamentos, né? Talvez pode ser um prontuário eletrônico, ou esse é o padrão desse serviço de saúde, certo? Esse aqui, nitidamente, é um impresso, né, gente? É um impresso, um bloco de impresso, olha, escrito à mão, a caneta, né?
Então, isso aqui não tem a mínima dúvida de que é um prontuário manual. Ele pode até ter parte que seja eletrônica, mas essa evolução aqui, essa descrição, essa evolução de enfermagem é manual. Então, é um impresso de evolução clínica do paciente. O número, achei interessante, colocar o número do prontuário aqui, é uma data, né? Parece uma data. Data e hora de internação. Essa aqui é a coluna aqui, é para colocar a data e hora, mas a pessoa, a equipe que colocou a data, o horário no relatório, né? Aqui ficou esse espaço. Se você não usou, o certo é você dar um risco para evitar que venha alguém aqui e coloque tem um risco aqui, não é do impresso. Evitar que alguém escreva alguma coisa aqui nesse espaço em branco. Vamos lá. Idade, 15 dias. Peso, 3,4 kg. Estatura, 52 centímetros. Perímetro cefálico, a medida da circunferência da cabeça, 35. Perímetro torácico, né? Do tórax, 36 centímetros. Temperatura, nesse lugar abreviado com T, 36,7. Frequência cardíaca de 127, a respiratória de 43, tá? Às 14h30, RN, um recém-nascido, ativo, compareceu à unidade para iniciar acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Vem acompanhado dos pais, proveniente de sua residência. A mãe relata antecedentes familiares para AHS, hipertensão arterial sistêmica, avó materna. Dados do nascimento. O parto foi normal, ocorrido no dia 4/5/2020, tá? No HMNL, o nome do hospital, da maternidade, às 40 semanas de gestação. Delivramento espontâneo, parto espontâneo, um RN único, então quer dizer, não é gemelar, né, gente? Não seria múltiplo, do sexo masculino. Aí vem o peso ao nascer, a estatura, a medida do perímetro cefálico. A medida do perímetro cefálico está repetindo o que está aqui, né, em cima. Do torácico, o apigar, que é a escala de desenvolvimento, como que se apresentou no primeiro minuto, tá? Como que foi a respiração desse recém-nascido do primeiro minuto? Foi de 9. No quinto minuto, de 10. Parto sem intercorrências. Alta hospitalar, 6/5/2020. Anamnese atual, como que está esse RN no momento? Sem queixas no momento, SIQ, segundo informações colhidas com a mãe. Vacinação atualizada, segue em aleitamento, AME, aleitamento materno espontâneo, com boa pega e sucção. Realizado o teste do pezinho, 6/5/2020, aguardando o resultado, tá? Ao exame físico atual, pele e mucosas normocoradas, o crânio simétrico, fontanelas bregmáticas filangoides abertas, né? Vai fechando no decorrer, no passar dos meses, tá? E normotensas, pupilas fotorreativas, escleróticas sem alterações, né? É aquela que você, a pupila tem o estímulo da luz, ela dilata. Pavilhão auricular e nariz seco, limpo, cavidade oral limpa, sem alterações. O tórax simétrico, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Abdômen globoso, normotenso, sem dor à palpação. Fluidos hidroaéreos presentes. O coto umbilical em processo de mumificação, está secando, né, por completo. A genitália limpa, com boa higienização. Os testículos ectópicos, o que é o testículo? As duas bolinhas que ficam na bolsa escrotal. Ectópico, está um pouco elevado, né? Então, com o passar dos dias, dos meses ou até dos anos, ele vai para a posição normal. Se não for, no pediatra perceber, vai ter que fazer um acompanhamento com o urologista. E se os testículos não descer para a bolsa escrotal, para a posição certa,
tem que fazer cirurgia, né? Porque pode ser, causa, testículos ectópicos, causa de esterilização masculina, tá? Orifício anal sem alterações. Olha os membros aqui, ó. Membros superiores, membros inferiores, sem alterações. Eliminações fisiológicas de urese presente e evacuações presentes de aspecto pastoso amarelado. SIC, segundo informações colhidas com a mãe. Sono e repouso adequado para a idade, crescimento eutrófico, o índice de massa corpórea de 13, tá? Aí vai continuar a dar o número do registro, o nome do paciente, Fulano da Silva. Segue no verso. Olha, gente, não precisamos escrever segue no verso se no prontuário logo depois, né? Aqui já está a escrita, né? A não ser que seja padronizado onde você trabalha, tá? Aí as partes de trás, as costas aí, ó. Desenvolvimento adequado para a idade, reflexos primitivos presente de marcha. Marcha é aquele estímulo do recém-nascido, quando você solta a mãozinha, pega a mãozinha, engarra, solta, ele faz assim, reage dessa forma. Moro, preensão palmar, quando você dá o dedinho com uma caneta, ele prende. Aplantar também o pezinho, se você tocar, ele fecha, tá? Busca e sucção e moro, mãe orientada quanto à importância do programa, realizado o teste de olhinho e orelhinha, manter aleitamento materno espontâneo, vacinas, prevenção de acidentes, vestiário, pois não? Vestiário de banho de sol e cuidados gerais com recém-nascido, encaminhados ao retorno com o pediatra com 30 dias. E aqui ela vem falar, a enfermeira, provavelmente isso é uma consulta de puericultura com o enfermeiro, onde ele vem falar aqui os termos que foi usado. Relatório de início de acompanhamento, primeira consulta, termos usados, perímetro cefálico, perímetro torácico, temperatura, frequência cardíaca, FR, frequência respiratória, RN, recém-nascido, hipertensão arterial sistêmica, o nome do hospital, que é abreviado, Hospital e Maternidade Mãe Luzia, segundo informações colhidas, aleitamento materno exclusivo, membros superiores, membros inferiores, índice de massa corpórea. Dúvidas, gente, até aqui? Alguém conhece algum modelo de evolução de prontuário diferente desses ou semelhante a estes? Vamos dar sequência agora. Vamos ver mais alguns termos técnicos, tá? E também algumas abreviações. O que é hematêmese? O paciente está com hematêmese. Vômito com presença de sangue. M, analgesia. Analgesia, tá? Anestesiado, o paciente está anestesiado de um lado, da metade do corpo, tá? Não está anestesiado no corpo todo. Como que isso acontece? Algum problema neurológico, né? Alguma alteração neurológica no sistema nervoso aí, ou se o paciente foi anestesiado para fazer alguma cirurgia. Hemoptise, hemorragia que provém dos órgãos respiratórios e passa pela glote, né? Então pode sair pela boca, pelo nariz, tá? Hemorragia, sangramento, escape de sangue dos vasos sanguíneos. Comumente, gente, a gente se refere à hemorragia como um sangramento num volume maior, uma quantidade maior de sangue. Hemorroidectomia, remoção das hemorroidas,
né? Então, o que que é hemorroida? Lá no ânus, o tecido, ele vagina, sai para fora e tem que ser retirado. Tem que fazer uma cirurgia, porque às vezes ali inflama, há depósito ali de fezes, evolui para uma infecção, o paciente sente dor, né? Aquilo fissura pele com pele ou na roupa, por isso o paciente tem que fazer a retirada das hemorroidas. Pode sentir dor no ato de evacuar também, uma cirurgia muito comum. Vocês vão ver muito isso em bloco cirúrgico. Hemostasia, estancamento do sangue, do sangramento. Hemotórax, é o sangue na cavidade pleural. Onde fica a pleura? No pulmão, né? É uma urgência muito grave, paciente com hemotórax. Onde é comum a gente ver paciente com hemotórax? Paciente que evolui para hemotórax. Acidente automobilístico, nesses acidentes graves, onde há perfuração do pulmão, né? Aí o sangue extravasa e vai ali para a pleura. Hepatomegalia, aumento do fígado, mega, grande, hepato, fígado, aumento do fígado. Herniorrafia, rafia, sutura, sutura da hérnia. Hidrocele, aumento anormal da quantidade de líquido, ou hidrocefalia, aumento da quantidade de líquido na cavidade craniana, né? A quantidade de líquido presente ali, ela é anormal, né? Então tem que ser o quê? Drenado, né? Isso aumenta a pressão no crânio. Quando a pessoa, o paciente, tem um acúmulo de líquido grande, grande quantidade de líquido no cérebro. Hiperemese, vômitos excessivos ou incoercíveis. Onde a gente vai ver muito hiperemese? Onde que acontece? Comumente a gente vê quadro de hiperemese. Alguém já ouviu falar da hiperemese gravídica? Vômitos na gestação, né? Algumas mulheres não terão, outras terão pouco e outras terão em grande quantidade. Tem mulher que vomita a gestação inteira, né? Então, nós vamos ver isso onde muito? Na maternidade, né? Bloco cirúrgico, tem gestante que dá entrada para ganhar bebê, né? Cirurgia agendada, trabalho de parto normal, entra nauseando. E cessa quando? Assim que retira o bebê, tem essa hiperemese, né? Isso vai variar de paciente para paciente, gestante para gestante. Hiper, excesso de glicose no sangue, hiper, aumento, né? Glicose no sangue. Qual caso que o paciente vai ter grande quantidade de glicose no sangue? Pode ter grande quantidade no sangue, de glicose no sangue. Paciente diabético, né? O pâncreas não funciona direito, né? Não consegue sintetizar a glicose direito, então aumento da quantidade de glicose circulando aí na corrente sanguínea. Hipertrofia, aumento anormal de um órgão ou tecido, aumento, né? Uma coisa que a gente faz que é benéfica, muita gente faz hipertrofia na musculação. A gente quer fazer o que na musculação? Aumentar a massa muscular, fazer hipertrofia. Hipotensão, hiper é aumento, o hiper é diminuição. Hipotensão, baixa pressão arterial. Paciente com hipotensão, qual o risco iminente? Se a pressão está baixa, vocês concordam que a circulação, o volume de sangue aí na corrente sanguínea, ele está deficitário, ele está menor? Consequentemente, a quantidade de oxigênio que está circulando ali, ela está menor. Então, a quantidade de oxigênio que está chegando ali no cérebro, ela está menor. Então, o paciente pode ter uma síncope, desmaio, né? Hipotonia, olha o hiper. Se o hiper, volta a falar, se o hiper aumenta, o hipo diminui. Então, o que diminuiu aqui? Tonicidade muscular diminuída, certo? Tônus muscular diminuído. Histerectomia, retirada total ou parcial do útero. Incisão, abertura ou corte, né?
Então, o que é feito na cirurgia? É feito uma incisão, é feito um corte para poder visualizar, para poder chegar no local a ser operado. Laparoscopia, exame com visualização da cavidade abdominal, né? Então, tem que ir colocar, tem que adentrar um aparelho com vídeo, com câmera, para poder visualizar a cavidade abdominal. Laparotomia, abertura da cavidade abdominal para fins explorativos. Se na laparoscopia vai ser feito um exame, na laparotomia vai ser feita a visualização, tá? E dependendo do problema que for constatado ali, ele já vai ser resolvido, já vai ser feita uma cirurgia ali, tá? Essa é a diferença. Laringoscopia, visualização da laringe. Se vai visualizar, tem que adentrar com o aparelho, com uma câmera, com uma ótica. Tem uma certa ótica, uma ótica para poder fazer a visualização. Mastectomia, retirada da mama. O melena, interessante, comum também na nossa vivência de enfermagem. Hemorragia, sangue pelo ânus em forma de borra de café. E o sangue que vem do estômago, do odeno, e sofreu uma transformação química aí, né, no decorrer do seu trajeto. É a melena, tá? Fezes com sangue, com presença de sangue. E aí, gente, às vezes a gente está lá no estágio, a gente vê água oxigenada, a gente acha que é para fazer. Será que usa no curativo? Não. Às vezes, na dúvida se tem presença de sangue nas fezes ou no vômito, porque a cor, às vezes, ela tá. Não tem característica de sangue. Então, na dúvida, coloca, se for o protocolo de onde você trabalha, é claro, né, o médico vai pedir para fazer o teste com água oxigenada. Colocou água oxigenada, se borbulhou, fermentou, comprovado que tem sangue, certo? Porque o sangue ele tem oxigênio, né? Então, em contato com a água oxigenada, fermenta, dá aquela borbulhinha. Então, para isso que serve a água oxigenada que vocês veem nos postos de enfermagem. Miomectomia, remoção de mioma, obstrução intestinal, oclusão do intestino, comparada de progressão do seu conteúdo. Então, o que acontece? Grosso modo, o que é obstrução intestinal? A passagem ali, ela fica interrompida, o caminho ali onde as fezes vão passar no intestino. Ele pode ficar totalmente obstruído, né? Não passa nada, o lume ali de onde está a obstrução fica totalmente ocluído, ou pode ser parcial, né, obstruindo só parte. Em alguns casos, que resolve com a lavagem, enema intestinal, né, onde coloca a infusão pelo reto, pelo ânus. Outros casos, infelizmente, às vezes a obstrução ela é tão severa, muito alta, né, na parte mais superior do intestino, que tem que fazer cirurgia, tá? Cirurgia, às vezes de urgência, porque se ficar obstruído e está ali a movimentação de bolo fecal pode romper, né? Então pode contaminar a cavidade, para vazar fezes ali para a cavidade abdominal e contaminar o paciente, né? Risco aí já é um risco de sepse, né? Contaminação, infecção na corrente sanguínea. Dúvidas, pessoal? Estão compreendendo? Estão conseguindo entender alguma coisa? Estão conseguindo captar? Oligúria, diminuição da quantidade de urina. Oforectomia, retirada total ou parcial dos ovários. Orquiectomia, retirada do testículo, né? Então, tem a bolsa escrotal. Dentro da bolsa escrotal, temos um par de, o homem no caso, né? Tem um par de testículos. Orquiectomia é a retirada de um testículo ou dois, né? Ortopneia,
Acentuada falta de ar em decúbito dorsal. O que é o decúbito dorsal? Paciente deitado, né? Dorso, né? O ventre para cima. Paciente em falta de ar, está lá deitado retinho com falta de ar. Ortopneia. Palatorrafia, rafia, sutura, palato, né, refere-se à boca, né, a parte de dentro da boca. Então, aqui um lábio leporino, uma fenda palatina, onde foi feita a sutura, a rafia, foi o quê? Costurado, certo? Palatorrafia. Pancreas, pancreatectomia, retirada do pâncreas. Paracentese, punção da cavidade abdominal. O paciente está ali com grande quantidade de líquido na cavidade abdominal. O que tem que ser feito? Tem que ser drenado, né? Então, colocado um dreno, um recipiente para drenar essa água da cavidade abdominal. Às vezes, dependendo da patologia que o paciente tem, dá conhecida ascite, a barriga d'água, aí tem que drenar, retirar essa água, porque começa a causar mal para o paciente. Tem que ser retirado. E às vezes retira uma vez, daí a pouco tem que tirar mais uma, porque o problema de origem, às vezes, não foi solucionado ainda, né? Não teve como solucionar o problema ainda que está causando essa ascite. Paresia. Uma paralisia ligeira ou incompleta. Paresia. Pericardiocentese. Centese. Função do pericárdio. Pericárdio. Cardio está falando de quê? Cardíaco, de coração. Então, onde que fica o pericárdio? Uma das membranas que reveste o coração. Tá vendo aqui que vai fazer a função porque tem líquido, né? Procedimento, né, gente? Médico. Tá usando o quê? Um aparelho de ultrassom para posicionar aqui a agulha, o catéter no local correto, certo? Então, está sendo guiado o local da função pelo exame de ultrassom, por imagem. Perineorrafia. Rafia, costura, guardou? Né? Rafia, costura. Costura do quê? Do períneo. O que é o períneo? É o espaço entre o órgão genital e o ânus. No caso aqui, perineorrafia. Muito comumente, onde acontece perineorrafia? Após parto normal, onde a passagem do recém-nascido, do bebê, ela não tem um espaço suficiente para o bebê passar em um trabalho de parto normal. É um exemplo, tá, gente? E aí precisa se fazer uma episiotomia, né? Um corte, né? Nesse tecido ali, né? Aplicou anestesia local, faz um corte, ali aumenta a passagem. Retirou o bebê, né? O recém-nascido. Depois que fez a episiotomia, o que faz? Episiorrafia, costura, né? Lembrando que é uma área contaminada, né, gente? Enfermagem, atenção. O paciente tem que ser orientada, né? Usou o banheiro, tem que lavar, principalmente após a evacuação, porque tem um risco grande ali de evoluir com uma infecção, certo? Então, o paciente tem que ter muita higiene. Quando é feito procedimento em partes relacionadas à parte ginecológica, próxima à região do ânus, por causa das fezes, tá? Peritônio. O que é peritônio? A membrana que reveste a parede abdominal. Essa membrana aqui é o peritônio. Parece uma tela, gente, uma rede. Às vezes, por causa de alguma patologia, alguma doença, algum trauma, um acidente, o paciente pode perder o peritônio ou parte dele. Então, ele perde essa proteção. Ela protege a cavidade abdominal e os órgãos, tá? Fica no lugarzinho ali, é uma proteção. Então, às vezes, o paciente perde uma parte, ou ela total, peritônio. E daí, o que tem que ser feito? O que pode acontecer com o paciente quando ele perde o peritônio? Pode ter uma hérnia, algum órgão desse pode evaginar, extravasar no abdômen, né? Porque está ali sem proteção, né?
A membrana, às vezes, ali, os tecidos abdominais estão flácidos, né? Tem que fazer a cirurgia de hérnia. E na ausência do peritônio, se precisar fazer uma cirurgia na cavidade abdominal, muitas vezes o cirurgião ele usa uma membrana artificial, tá? Uma membrana artificial para fazer essa sustentação que o peritônio ausente, ou um peritônio que está danificado ali, não pode fazer. Peritônio centese. Centese, então vai ser a função do peritônio, né? Pode ter líquido aqui acumulado nessa parte, né? E aí é feita a drenagem, feita a função do peritônio. Plexo. O que é plexo? É um arranjo de gânglios, vasos e nervos. Estou trazendo aqui um exemplo do plexo braquial, tá? São esses nervos aqui, ó, próximo à clavícula, né? E ele é interessante que, às vezes, em cirurgia, dependendo se o paciente vai fazer uma cirurgia no braço, pode ser feita uma anestesia plexobraquial, é aplicada aqui pelo médico anestesista, o anestésico, tá? E a anestesia pegando direitinho, faz a cirurgia tranquilamente. Precordial. Cordial se refere ao quê? Coração. Então, precordial, relativo à área torácica que corresponde ao coração. Proctorralgia, hemorragia retal, tá? Algia, hemorragia retal. Prolapso é a queda de um órgão ou víscera ou desvio de sua posição natural devido ao afrouxamento físico, né? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Um exemplo de prolapso retal, né? Saiu, olha, o intestino saiu para fora, o ânus, né? O que resolve isso? Cirurgia, né? O paciente recebe uma anestesia, raquianestesia, tem que empurrar, coloca para dentro, e aqui vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que colocar fios de sustentação, né? Provavelmente é isso, uma hipótese de tratamento é essa. Aqui, ó, um prolapso uterino. O útero, que está a cavidade vaginal, saiu né, pela cavidade. Por quê? O tecido está frouxo, o tecido está enfraquecido. Então, é colocado para dentro e a cirurgia também tem que fazer uma cirurgia para não voltar e para fora, tem que fazer uma cirurgia de sustentação, tipo amarrar com fios. Prótese, aparelho colocado no corpo em substituição a uma de suas partes ou órgãos, né? Ou prótese que a gente conhece aí comumente, prótese dentária, né? Na ausência do dente, né? Então, a prótese, ela substitui uma parte que está ausente. Órtese, né? Qual a diferença de prótese para órtese? A órtese, ela vai ajudar no alinhamento, é algo ali que é temporário, né? É um suporte ali temporário. Por exemplo, uma bota, um gesso, né? Isso é uma órtese, que algo temporário, que você vai usar só naquela situação ali e depois vai precisar mais, né? Se tudo correr bem. Pitose, faltou um item, pitose palpebral, queda das pálpebras, né? Então, a gente tem pessoas que nascem já com a pálpebra caidinha, tem que fazer cirurgia, e a gente também, no decorrer dos anos, com o envelhecimento, a gente vai tendo a queda da pálpebra, né? Às vezes, ela até tão atrapalha a visão, a pálpebra fica tão caidinha que a pessoa pesa que não consegue enxergar direito. Então, quando tem a queda da pálpebra que atrapalha a visão, qual que é a cirurgia que a gente faz, que a gente precisa fazer? Blefaroplastia, né? A plástica da pálpebra, né? Tem que tirar o excesso aí de pele para não atrapalhar a visão, às vezes por questão estética, né? Já vi criança que nasceu com um olhinho, pálpebra tampando um pouquinho o olho, e tem que fazer correção. Pitose, perda da posição original ou queda de um órgão interno, tá? Tiroidectomia, remoção da glândula tireoide. Toracocentese, olha, centese, vai ser punção do quê? Do tórax, punção da cavidade abdominal para retirada do líquido extracorpóreo.
Traqueostomia, abertura da traqueia no meio interno para o externo. Então, é que o paciente, como um paciente pós-intubado, o paciente que foi intubado, tem que usar traqueostomia, né? Porque tem um tempo hábil aí para o paciente ficar intubado. Então, depois do tubo, o paciente vai para qual meio? A forma de respiração. Vai para a traqueostomia, né? Muitas vezes o paciente não sai do tubo. Estou falando paciente internado em situações de urgência, paciente de UTI. Ele sai, às vezes, muitas vezes, devido ao tempo que ele ficou no tubo, e ele ainda depende de uma respiração artificial, não consegue respirar por meios próprios, pelas vias aéreas superiores, não consegue fazer essa penalização, vai para a traqueostomia. E depois, né, se tiver uma recuperação, é fechado, é feito um procedimento, uma cirurgia para fechar a traqueostomia, tá? Fica só a respiração espontânea aí pelas vias aéreas superiores. Tricotomia, raspagem de pelos. É feito onde? Em bloco cirúrgico, né? Para ter acesso ao local onde vai fazer, lembra? Incisão, o corte, tricotomia. Varicocele, dilatação de veias do escroto. Então, na bolsa escrotal, tem vasos, e às vezes esse vaso pode estar dilatado. Por que ele pode estar dilatado? Porque às vezes a válvula onde ele é abertura para sair, né, o excesso de líquido pode estar com algum problema. Então dá a varicocele, né? É um procedimento, talvez tenha que fazer um procedimento cirúrgico com essas veias, esses vasos aqui na bolsa escrotal. Vou trazer para vocês aqui. Dúvidas, gente? Alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Vou trazer para vocês aqui algumas siglas, algumas abreviaturas, tá? Comumente usada em enfermagem. Lembrando, volta a falar, aquilo que eu falei isso em todas as aulas. A gente vai usar siglas e abreviaturas de acordo, né, o que é padronizado onde você trabalha. A gente não pode usar na cabeça da gente, não, certo? Igual quando erra em prontuário, errou em prontuário. Prontuário não pode ter rasura, não posso lá passar corretivo, né? Não posso lá riscar. Lembra? Você vai fazer a forma de cancelar o seu erro ali de acordo com o que é padronizado. Tem local que vai ser errou, vírgula, digo, vírgula, escreve o correto, né? Tem instituição que errou, a parte errada fica entre parênteses, escreve vírgula, escreve erro, vírgula, escreve a forma correta, ok? Então, a gente procura saber o que é usado onde a gente está trabalhando. Vamos lá, algumas siglas e abreviaturas. Água destilada, olha que interessante. Água destilada AD, água biodestilada ABD, né? Sendo que todas são águas biodestiladas. Então, tem um lugar que usa AD e um lugar que usa BD. Porque nada mais é aquela aguinha para aqueles blisters, essas ampolinhas que a gente faz para reconstituição de medicamento, né? Tem medicamento que vem em frasco liófilo, né? O pozinho. Então, você tem que diluir, tem que fazer reconstituição. Você faz com o quê? Com ABD, né? Aspira essa água e dilui. Essa aí é a água biodestilada, onde eu trabalhava, usava o termo ABD. O AGE, ácidos graxos essenciais, né? Então, é um óleo usado aí, o curativo, né? Que entra no protocolo de algumas instituições de saúde. O ATB, antibiótico, né? O ABD, abdômen. Olha que interessante. Se aqui o ABD maiúsculo é água biodestilada, o abdômen também, olha, o A maiúsculo, ABD minúsculo. Olha o risco de erro, né? Então, por exemplo, onde eu trabalhava, não abreviava abdômen, a gente escrevia abdômen, não abreviava. Olha o risco de confundir as siglas, né? AIH, autorização de internação hospitalar. Paciente não interna sem ter a autorização de internação
hospitalar, seja paciente de convênio, de estudo particular, né? Isso aqui é emitido pela recepção, pelo setor de internação. Essa folha vai no prontuário, quando ele é físico, ou no eletrônico, fica lá online. AMP de ampola, AVC, acesso venoso central, CVC, catéter venoso central, PIC, catéter central de inserção periférica. Onde que a gente vê o PIC? Em neonatologia, né? O neonato é feita uma função periférica, mas que ela vai até onde? Até o coração, né? É uma PIC. O AVE, acidente vascular encefálico, o AVI, acidente vascular encefálico isquêmico. AVEH, acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Presença de sangue, ó, hemorragia. AVP, acesso venoso periférico. BAR, bacilo álcool resistente. O exame de BAR, que a gente vai ver, é comum, a gente vê em instituição de saúde. Paciente tuberculoso ou caso suspeito de tuberculose. Qual o exame que é feito? O bacilo, BAR, conhecido BAR. Por quê? O agente infectante da tuberculose, né, é o bacilo de Koch. E ele é um bacilo álcool-ácido resistente. É a forma como ele cora na lâmina, quando coloca o escarro do paciente na lâmina e faz a coloração, a forma como ele cora é essa. Ele apresenta cor, e leva no microscópio, consegue visualizar o bacilo, tá? Então, isso é muito comum no caso suspeito ou confirmado de paciente tuberculoso. BAV, bloqueio atrioventricular. Então, uma alteração que pode ocorrer onde? Bloqueio atrioventricular. Onde a gente tem átrio, onde a gente tem ventrículo no coração. BEG, paciente está BEG, bom estado geral. BH, balanço hídrico. Hídrico vem de quê, gente? De água. Balanço, não é balança de medir? Então, quanto que o paciente ingeriu, né? Qual foi a ingesta hídrica, quanto foi eliminado. Para fazer o balanço hídrico, né? É feito com a sonda vesical de demora, né? Onde é notado o volume e a característica da urina que foi eliminada naquele reservatório. BIC, bomba de infusão contínua, um aparelho aí, para quem não conhece, onde conecta, olha, eu não coloquei a foto aqui, eita, onde você conecta o soro e ele faz o controle ali do número de gotas do tempo, você coloca o volume e o tempo, e ele calcula ali o número de gotas para correr naquele tempo que está esse soro ali. BIPAP, positivo hour pressure, pressão positiva do ar, né? Então ele infunde, né? Ele manda por pressão o ar por paciente. E a gente tem o CPAP, que é pressão positiva contínua nas vias aéreas. A diferença, o CPAP, ele manda continuamente um volume de oxigênio, né, para o paciente, e o BIPAP tem uma diferença na inspiração, quando o paciente está inspirando, o volume quando ele está expirando, né, ele manda o maior volume na inspiração, e na expiração diminui o volume de oxigênio de ar ofertado, tá? Pacientes com paciente, eu nunca tive paciente internado com uso disso. Eu já vi muitos relatos de paciente com problema respiratório à noite, quando vai dormir, né? Usa desse dispositivo. Prescrito pelo médico, né, gente? Certo? BNF, bulhas normofonéticas. Onde que a gente vai ver as bulhas normofonéticas? Né? Na ausculta. BPM, batimento por minuto. O que bate por minuto? Coração, CA, câncer. CC, centro cirúrgico. CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Hoje, escrevi errado aqui, o mais comumente a sigla utilizada é o serviço de controle de infecção hospitalar, que é mais sendo usado, tá? CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
O CID é a Classificação Internacional de Doenças, é aquele númerozinho com aquela letra que vem embaixo do atestado, do relatório médico, CID tal, né? Refere ao nome da doença, da patologia. TCE, traumatismo crânioencefálico. TC, tomografia computadorizada. CVC, catéter venoso central. Comprimido, tem instituição que vai abreviar com CP, outras com COMP, tá? TPM, conforme prescrição médica, o DM diabetes mellitus. DLD, decúbito lateral direito, é a posição onde o paciente está deitado. Decúbito lateral esquerdo, DLE. DV, decúbito ventral. O DPOC, muito comum na nossa vivência aí de enfermagem. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O ECG é o eletrocardiograma. Viram lá? Lembra lá no relatório de enfermagem, na urgência? Paciente lá com suspeita de infarto, problema cardíaco, né? O ECG, a gente faz esse exame na sala de urgência, no pronto atendimento, para ver o quê? As frequências elétricas do coração. A corrente elétrica do coração é visualizada no ECG. O ecocardiograma vai ver também a corrente elétrica, só que é feito com auxílio no aparelho de ultrassom. Vai ter um aparelho de imagem. Então, ele é feito por um médico, tá? Enquanto o ECG ele pode ser feito por enfermeiro, pelo técnico. O eco vai ser feito por um médico. E o eletroencefalograma? Vai ver também a corrente elétrica, mas onde que vai ver? Encéfalo. O encéfalo se refere a quê? Ao cérebro, certo? Então, são exames. Abreviação de exames. As nossas abreviações, quando a gente termina lá de fazer o relatório, lembra lá no relatório que nós vimos no início da aula? O enfermeiro vai ser o ENF, o técnico, TEC, e o auxiliar de enfermagem, o AE. Então, a gente coloca a nossa abreviação antes da nossa assinatura do nosso nome. Enfermeira, Marcetinho, porém, puf, carimba, tá? Correto. O EPI é o equipamento de proteção individual, tá? Lembra do paciente que internou com caso confirmado de tuberculose pulmonar? Então, ele usou um EPI para circular no hospital, a máscara cirúrgica. A equipe de enfermagem, para adentrar a enfermaria, o quarto de isolado, vai usar outro EPI. Qual EPI que ela vai usar? Máscara N95, máscara com filtro PFF2, outro EPI. Nós vamos funcionar acesso, luva, outro EPI. E aí nós temos também o EPC, que são equipamentos de proteção coletiva. Exemplo, a caixa de perfurocortante é um equipamento de proteção coletiva, tá? É usado por todos, né? Diferente do equipamento de proteção individual, ok? A fibrilação atrial, uma alteração que vai ser visualizada aí, pode ser visualizada no ECG, no eletrocardiograma, onde há uma alteração da onda, percebe-se uma alteração das ondas elétricas, ondas cardíacas, tá? A frequência cardíaca FC, quando a gente faz a contagem da frequência cardíaca, qual a abreviação que a gente usa após o número que foi constatado? BPM, batimento por minuto, tá? Então, deu tanto, deu 110 BPM, batimento por minuto. FO, relativo à ferida operatória, tá? O FR, frequência respiratória. E aí, vai ter instituição de saúde, e depois que a gente faz a contagem lá da frequência respiratória que você contou no paciente, vai usar o RPM, respiração por minuto. Tem instituição que vai usar IRPM, funções respiratórias por minuto, tá? Depende do local onde você vai estar trabalhando, pode-se usar as duas. Hipertensão arterial sistêmica, hipertensão arterial, PA, pressão arterial, e o valor vai ser em milímetros de Hg, né? Milímetros de mercúrio, porque antigamente
o aparelho que se usava era uma coluna de mercúrio. Então, até hoje a gente referencia o valor que a gente encontra milímetros de Hg. Hemorragia, HDA, hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Depende de onde está vindo o sangramento. Acima do duodeno, hemorragia digestiva alta. Abaixo do duodeno, hemorragia digestiva baixa. Como se detecta onde está tendo hemorragia? Né? Cirurgia ou exame de vídeo, né? Novamente, ótica, né? Para ter visualização interna. Cirurgia de urgência vai abrir, vai visualizar onde que está o foco hemorrágico. HTD, hemitórax direito, HTD, hemitórax esquerdo, né? A parte aí do tórax. IAM, infarto agudo do miocárdio, e C, insuficiência cardíaca. E CC, insuficiência cardíaca congestiva. E G, idade gestacional, que locais de administração de medicação, intramuscular, endovenosa, subcutânea, via oral, intradérmica, sublingual e tópica. Mesmo slide que eu, gente. Peraí, só um minutinho. Intubação nasotraqueal, abreviatura INT, intubação orotraqueal, IOT. Insuficiência renal aguda, insuficiência renal respiratória aguda, IRC, insuficiência renal crônica, soro fisiológico, soro glicosado, SICR, segundo informações colhidas, sistema nervoso central, sonda nasogástrica, se fosse uma nasoentérica, que vai na primeira porção do intestino, SNE. Se necessário, a sonda nasoentérica aqui, sonda orogástrica. Saturação, SpO2 ou SAT, tá? O2, o oxigênio. Olha o aparelhinho aqui, para ver a saturação, o modelo de aparelho para ver a saturação de oxigênio. Sondagem vesical de alívio, sondagem vesical de demora. Sinais vitais, temperatura, né, como é abreviado. E aqui eu trouxe esse desenho que eu achei muito interessante. Olha o técnico de enfermagem, né? Tá aqui com interrogações, ela pegou uma prescrição médica, o medicamento, o item 1, né, abreviado, soro fisiológico 0,9%, uma bolsa de 500 ml. O item 2, o que será isso? Né? Sulfato, olha, de magnésio, SO4 Mg. Mg SO4, SO4, sulfato de magnésio, a concentração de 10%, 20 ml. KCl, cloreto de potássio, na concentração de 19,1%, 20 ml. A via endovenosa, a frequência de 12 em 12 horas, né? A enfermagem aprazou o horário de 6 da manhã e 18 horas, 2 vezes ao dia, né? Provavelmente esses dois itens aqui vão ser aspirados e colocados nesse soro fisiológico de 500, feito 2 vezes ao dia. Quem fez? Dá o cheque, o risquinho e rubrica, né? Lembrando, quem prepara a medicação administra, né?
quem administra a medicação no paciente é quem vem aqui e checa, né? O ciclano não prepara a medicação, o fulano administra e o beltrano vai lá e checa, certo? Quem prepara, administra, quem administra vem e checa. Por que motivo a medicação não foi feita e tem um atrasamento aqui, o horário, é feito o quê? Essa medicação, ela é bolada, ela é circulada, né? E no relatório você conta por que não foi feito. Foi suspendida a medicação? O paciente estava ausente no horário da medicação, por isso não pôde ser feita, né? Você escreve lá no relatório. Ok? Dúvidas, pessoal? Eu vou estar deixando para vocês, para complementar o estudo de vocês, eu vou estar deixando para vocês depois um resumo, para estar complementando o estudo de vocês para a prova, ok? Então, eu devo, não está pronto ainda, eu comecei a fazer, eu devo deixar final dessa semana, no mais tardar, na próxima semana, tá? De para postar para vocês um resumo para colaborar, para complementar o estudo de vocês para a prova, certo? Obrigada, um abraço e até mais.